coração aberto, diga amém. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar na nossa projeção. E olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus. Na semana passada, o pastor Leonardo compartilhou uma palavra que até hoje eu ainda estou ruminando. Pense poderosamente, o poder dos pensamentos. Eu concordo com ele quando ele compartilhou aqui e disse que os nossos pensamentos, eles vão gerar o nosso comportamento, que os nossos pensamentos vão gerar uma crença e uma crença vai gerar um comportamento. Quantos ouviram desta palavra e foram edificados aqui? E eu fui tremendamente edificado por esta palavra sobre a questão da nossa mente, dos nossos pensamentos, o que nós devemos guardar e o que nós devemos pensar. E hoje eu quero dar sequência e eu quero continuar compartilhando sobre o poder da mente. Mas aqui a Bíblia vai dizer nesse texto muito conhecido que há um poder na nossa mente, mas uma mente renovada. Uma mente renovada. Uma mente renovada, ela tem o poder de nos fazer desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós temos a nossa mente renovada pela palavra, nós alcançamos transformação. Mente renovada, vida transformada. Você pode dizer isso? Diga, mente renovada, vida transformada. E a Bíblia ela afirma categoricamente que a nossa mente ela precisa ser renovada para que nós experimentemos dessa vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é sempre o melhor para os seus filhos, o melhor para nós. E você vai ver que muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas sensações, as nossas vontades, aquilo que a gente sente é muito governado pela nossa mente. Os alunos da escola de discípulos sabem que o ser humano ele é dividido em 3 faculdades: espírito, alma e corpo. Se você ainda não se matriculou na escola de discípulos, eu quero desafiar você a se matricular. Em agosto nós vamos começar uma nova turma. E nós aprendemos sobre isso na escola, que a nossa mente, ela é o centro da nossa alma. E é por isso que ela precisa ser renovada. Na escola de discípulos nós também aprendemos que quando nós nascemos de novo, quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Ele se une a nós e então nosso Espírito agora está vivo através do Espírito Santo de Deus. Então quando nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida. E Jesus ele fala em João capítulo 3 para Nicodemos, não é uma vida da carne, mas uma vida do Espírito. Nós recebemos, e é por isso que nós falamos que nós nos convertemos. Mas a nossa alma, ela também precisa passar pelo processo de conversão. O nosso espírito é imediato. Quando nós cremos no Senhor Jesus, confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor, a Bíblia vai dizer que imediatamente o Espírito Santo se une ao nosso espírito. Mas a nossa alma, ela precisa passar por um constante processo de transformação e de conversão. Alguns pregadores dizem que o nosso espírito converte, mas a nossa alma demora um pouco mais. É um processo um pouco mais lento. E é verdade. E é por isso que a nossa mente, ela também precisa ser renovada. Diga assim, a minha mente precisa ser renovada. E é por isso que a nossa mente precisa ser renovada, porque os nossos pensamentos, elas vão determinar numa grande medida o tipo de vida que nós vamos viver. A nossa mente precisa ser renovada e há um poder tão grande nisso, irmãos, porque há mais poder
daquilo que nós pensamos ao nosso respeito, acerca de Deus, acerca muitas vezes da nossa vida, do que muitas vezes aquilo que Deus pensa para nós. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a Bíblia vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ela é. A Bíblia vai dizer que Deus tem planos de bom e não de mal para nós. Mas você sabe que muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós, porque a nossa mente não está renovada para poder receber daquilo que Deus tem para nós. Quando nós temos uma mente renovada pela palavra de Deus, nós desfrutamos verdadeiramente de tudo aquilo que Deus tem para nós. Você deseja desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você? Renove a sua mente. Renove a sua mente. Mas a nossa mente não é renovada por pensamentos positivos, a nossa mente não é renovada por algo, a psicologia. Eu não tenho nada contra, nós não temos nada contra a psicologia, o coaching. Isso tudo, irmãos, tem o seu lugar e é importante, mas a renovação da mente, a Bíblia vai dizer que é através da palavra. A palavra de Deus renova a nossa mente. Então nós vimos que a Bíblia, ela afirma categoricamente, como nós já lemos aqui, que nós não devemos nos conformar com esse século. Conformar vem da palavra forma. Estar numa forma. A Bíblia ela diz que nós não devemos nos colocar na forma deste século, ou seja, deste mundo. Por quê? Porque quando nós colocamos a nossa mente de acordo com as coisas desse mundo, nós experimentaremos aquilo que este mundo tem a nos oferecer. Por isso que a Bíblia vai dizer que é fundamental que a nossa mente não esteja ligada e conformada às coisas do mundo, mas sim a palavra de Deus, porque quando a nossa mente está conformada à palavra de Deus, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? É por isso que nós precisamos estar conectados, e há um poder na mente renovada, quando nós pensamos acerca de 4 coisas. Eu quero compartilhar com você rapidamente. A nossa mente, ela precisa ser renovada em pelo menos 4 aspectos. Em primeiro lugar, o que eu penso sobre Deus. Diga, o que eu penso sobre Deus precisa ser renovado. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha um pensamento acerca de Deus. Eu achava que Deus era um ser divino, todo-poderoso, que governava todo o universo com a sua palavra e sustentava todo o mundo apenas com as suas mãos, mas que ele era um ser todo-poderoso e estava completamente distante, que a todo momento, no primeiro vacilo, ele podia eliminar você da terra. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele veio trazer uma nova mensagem de quem era Deus, tanto que na oração que ele nos ensina no Pai Nosso, como que Jesus começa dizendo, e assim você vai orar: Pai Nosso, Pai Nosso. Então, na verdade, Jesus ele vem mostrar Deus como um Pai. E sinceramente, honestamente, responda para você, se você tem se relacionado com Deus como Ele sendo um todo-poderoso distante ou como seu Pai. Talvez a sua primeira resposta pense, Ele é meu Pai. Mas você tem desfrutado verdadeiramente da paternidade de Deus na sua vida? Ou muitas vezes você tem se relacionado com Ele como um ser totalmente distante? Mas eu quero dizer para você que, na verdade, Deus, Ele é Pai. Ele é poderoso, sim. Ele é o alfa e o ômega, com certeza. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de crer, irmãos, é que uma vez que nós somos feitos filhos de Deus, agora Ele é o nosso Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6, olha o que a palavra de Deus vai dizer, Gálatas capítulo 4, versículo 6, coloca na projeção para mim, por gentileza. Olha o que diz, irmãos, vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, Abba Pai.
Essa palavra Abba significa, no grego, no hebraico, literalmente, paizinho, ou pai querido. É como uma criança. Você sabe que eu sou pai agora. Eu estou muito feliz, irmãos. Meu filho não fala, mas eu já fico colocando na mente dele, para ele falar, papai, papai. E foi comprovado cientificamente que uma das primeiras palavras do bebê é pá, papá, papai. É uma das primeiras palavras. E do menino judeu é Abba, Abba, papai. Irmãos, uau, isso é incrível. Você sabe que quando nós nos relacionamos com Deus corretamente, nós nos relacionamos com Ele como sendo nosso Pai. E Jesus, Ele trouxe uma grande revolução, porque os judeus, eles não chamavam Jesus Deus de Pai. Pelo contrário, os judeus tinham um temor tão grande de quem era Deus, que eles nem ousavam falar o nome de Deus. E Jesus, Ele vem mostrando para os discípulos, e por isso que muitos colocavam Jesus como sendo um grande herege. Como ousa chamar Deus Todo-Poderoso de Pai? Que ousadia é essa? Um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse no Lucas capítulo 11, versículo 2 e 4, olha o que diz: quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Essas palavras, irmãos, não são apenas meras palavras que saem da nossa boca como uma oração vã, mas ela precisa realmente ser fundamentada no nosso coração, a fim de que nós experimentamos um relacionamento com Deus baseado naquilo que Ele é para nós, que é o nosso Pai. Nosso Pai. Nós precisamos deixar de muitas vezes relacionar com Deus como sendo alguém distante, todo poderoso, mas na verdade nós precisamos nos relacionar com Ele como Pai, irmãos, porque quando nós nos relacionamos com Deus como Pai, nós entramos num descanso, nós temos paz no nosso coração. Sabe por quê? Porque talvez em algum momento é como aquela frase que diz, imagina, alguém chega para você e fala assim, irmão, essa semana você vai ganhar algo. Aí você fala, uau, se Deus quiser, se Deus quiser. Ninguém aqui duvida que Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas, irmãos. Quem acredita em Deus sabe que Deus é poderoso, que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque Ele é Deus soberano. Mas sabe o que há muita dúvida? Não é se Deus pode, mas se Deus quer, se Deus quer fazer, se Deus quer fazer. Mas você sabe que um filho, ele se relaciona com o pai numa relação saudável. O filho, ele não pergunta se o pai quer. Por quê? Porque na cabeça dele, o pai sempre vai querer dar. Na cabeça de um filho que tem, sabe, uma grande saúde acerca do seu relacionamento com o seu pai, irmãos, você vai ver, o filho, ele vai querer, ele vai simplesmente pedir, ele não vai perguntar, pai, o senhor quer me dar? O filho não pergunta isso, ele simplesmente faz o quê? Ele pede. Sabe por quê? Porque ele sabe quem é o pai. Quem é o pai? Quem é o pai? Mas muitas vezes nós nos relacionamos com Deus baseado apenas na questão de Deus como sendo todo-poderoso, mas nós não recebemos mais o Espírito. E muitas vezes, quando nós relacionamos com Deus apenas desse jeito, nós muitas vezes temos uma visão errada de Deus e achamos que Deus, por ser santo, todo-poderoso, e é uma grande verdade. Eu não estou desmistificando, dizendo que isso é mentira, não estou falando isso, irmãos. Na verdade não é isso que eu estou falando. Deus, Ele é isso tudo, mas além disso, Ele é o nosso Pai. Mas quando nós excluímos, e essa é uma das verdades que Deus quer, que o diabo quer minar no nosso coração, ou muitas vezes trazer uma fumaça, uma neblina nesta verdade, causando um sofisma. Por quê?
Porque quando nós relacionamos com Deus, baseado apenas nele como sendo o nosso Senhor e não sendo como nosso Pai, muitas vezes nós acreditamos que nós podemos desagradá-lo e ele nos excluir. Que muitas vezes nós podemos fazer algo que ele não vai gostar e agora Deus vai pesar a mão, porque a mão de Deus ela é pesada. E agora Deus vai me castigar, vai me punir porque eu errei. Mas quando nós nos relacionamos com Deus como sendo nosso Pai, até na disciplina nós encontramos e enxergamos o amor de Deus. Hebreus capítulo 11 vai dizer que um pai disciplina o filho que ama. Até na disciplina de Deus nós enxergamos amor. Quando nós nos relacionamos com Deus com base no nosso Pai, você sabe, irmãos, a nossa vida muda. Nós somos transformados. O nosso coração descansa, porque você sabe que o Pai não vai abandonar você. Porque você sabe que o Pai não vai deixar faltar as coisas para você. Irmãos, se nós que somos pais, quem é pai aqui, levanta a mão. Eu vou levantar a minha também. Nós que somos maus, irmãos, nós queremos dar o melhor para o nosso filho. Quanto mais Deus. Se Deus cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você. Se Deus veste os lírios do campo, Ele não vai vestir você. Se nós que somos maus queremos o melhor para os nossos filhos, será que Deus quer o pior para nós, irmãos? Quando nós enxergamos Deus e temos a nossa mente renovada através da palavra e cremos que quando nós somos filhos de Deus, agora nós temos um Abba a quem nos recorrer, ainda que nós falhamos, a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 4, que agora por causa do sangue de Jesus e da sua graça, irmãos, nós podemos chegar confiadamente no trono da graça de Deus para receber socorro em tempo oportuno. Eu não sei qual situação você está passando, eu não sei qual é a crise que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, na sua família, mas eu quero te dizer que há um Pai que está pronto, sabe, a poder vir com uma mão, mas não a mão que pesa, a mão que resgata, porque Ele mesmo diz que das mãos dEle ninguém vai sair. Isaías capítulo 54, a palavra vai dizer, como uma mulher que amamenta seus filhos, ela não se esquece, todavia, será que Deus vai se esquecer dos seus filhos? A mãe que amamenta, ela não se esquece do seu filho. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele não esquece dos seus filhos. Às vezes aparenta que Deus esqueceu. Por quê? Porque está distante. É muita gente. Eu lembro que às vezes falava assim, é melhor orar de madrugada. Por quê? Porque a fila é menor. Né? Quando você ouvir essa frase? Por quê? Porque Deus, como sendo todo poderoso, governador do universo, tem muita gente para Ele poder ouvir, e uma hora Ele pode se esquecer de você. Mas quando a gente sabe que Deus é Pai, Ele não vai se esquecer de nós. Ele jamais vai esquecer de você. Você pode falar para essa pessoa, falar assim, Deus nunca se esquecerá de você. Uma mente renovada é uma mente que pensa acerca de Deus de maneira bíblica e neotestamentária. Primeira coisa, o que eu penso sobre Deus. Segunda coisa, o que eu penso sobre mim. O que eu penso sobre mim. Aquilo que nós pensamos sobre nós, muitas vezes é mais poderoso, até mesmo daquilo que Deus pensa acerca de nós. Porque o que Deus pensa para nós é imutável, está escrito. Mas se nós não pensamos sobre nós como Deus pensa, nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Por isso é importante a nossa mente ser renovada. Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. É por isso que diariamente nós precisamos renovar a nossa mente com aquilo que a palavra de Deus e aquilo que o Senhor Ele fala ao nosso respeito. Tem gente que acredita que humildade é ficar se rebaixando. Pastor, quem sou eu? Eu sou o menor da casa. Senta lá no fundo e fala assim, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Isso não é humildade. Você sabe o que é humildade? Humildade é você reconhecer aquilo que Deus pensa a seu respeito. Humildade não é você ficar se vitimizando, que hoje em dia
É muito fácil você ficar se vitimizando das coisas. Todo mundo quer ser vítima de alguma coisa. Mas a verdade é que humildade é você reconhecer aquilo que Deus fala ao seu respeito. Você pode até discordar, você pode pensar assim: não, eu não sei o que Deus viu em mim, porque eu sou nenhuma florzinha de Jesus. Ninguém é, irmãos. Você pode até pensar assim, que às vezes nós discordamos de Deus. Não, mas eu não mereço receber isso. Mas a palavra de Deus está dizendo. Mas tem irmão que luta contra a palavra. Você pode até talvez discordar de algo, mas você precisa ser humilde para reconhecer e dizer: eu não sei o que Ele viu em mim. Eu não sei por que Jesus morreu no meu lugar, mas eu acredito que uma vez que eu fui feito filho, agora eu sou filho de Deus eternamente. A palavra de Deus vai dizer no livro de João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É por isso, irmão, se você creu, você é filho. Você é filho, e essa é uma verdade que nós precisamos afirmar continuamente, diariamente. Sabe por quê? Porque a todo momento o diabo vai tentar dizer para você: você é filho o quê? Filho não faz isso. Mas sabe uma coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas na nossa vida? Que existe a nossa posição e o nosso estado. A nossa posição, ela é fixa, imutável, não depende dos nossos comportamentos. Se uma vez eu criei no Senhor Jesus como sendo meu Pai, meu Salvador, eu fui feito filho, a Bíblia é clara em dizer. E uma vez que eu sou filho, eu posso me comportar muitas vezes de uma maneira errada, mas ele não deixa de ser filho. Uma vez que é filho, não importa o que faça, não se pode apagar o nome da identidade. Se é filho, é filho. Se você tem um filho, você pode muitas vezes achar que ele está desobedecendo, muitas vezes você pode achar que ele não está fazendo aquilo que você acredita que é o melhor para ele, mas ele nunca vai deixar de ser seu filho. Da mesma maneira com Deus. Uma vez que nós somos filhos, nós seremos filhos eternamente. Mas eu posso ser filho de Deus, estar nessa posição, mas o meu estado está diferente, porque o estado muda. Uma hora você está cheio de fé, mas tem dia que você não acredita em nada. Uma hora você está feliz, está alegre, motivado, mas tem dias que você não tem forças nem para orar. Tem dia que você se comporta como filho de Deus, mas tem dia que você não se comporta exatamente como filho de Deus. Você sabe o que o diabo ele vai falar para você? Ele vai tentar lembrar você sempre do seu estado. Como que você pode dizer que é filho de Deus fazendo essas coisas? Como que você acredita que realmente vai receber algo da parte de Deus se você não agrada a Ele? Como que você realmente acha que Deus vai fazer na sua vida, na vida da sua família, se você está se comportando dessa maneira? Ou seja, Ele vai ficar sempre tentando reafirmar o seu estado. Seu estado. Foi isso que Ele fez com Jesus. No deserto, o que o diabo lembra? Da fome. Era o estado de Jesus. Ele estava com fome, mas não tirava a posição. Mas você sabe o que nós precisamos fazer diariamente? Falar para o nosso estado qual é a nossa posição. Você pode estar pecando, errando. Sabe o que você fala? Eu pequei, eu errei, não nego, mas isso não me deixa de ser filho de Deus. O sangue de Jesus está sobre mim. Eu fui justificado, não é por causa de mim, mas é por causa de Cristo. Você está triste, está com medo, está abatido. Lembra para o seu estado qual é a sua posição. Eu não preciso temer, porque a palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Lembra, fala para o seu estado qual é a sua posição. Por isso que nós precisamos confessar a palavra constantemente. 1 João capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus.
Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Todos os dias de manhã, quando você acordar, irmão, levante e fale: eu sou filho de Deus. Eu não sei o que o Pai tem para mim, mas eu sei que é o melhor. Eu sei que o Senhor, meu Pai, vai criar algo neste dia para me abençoar. Por quê? Aí você começa a confessar a palavra. Porque eu sou filho, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu fui feito filho através da cruz, por isso o sangue de Jesus está sobre mim continuamente. Sabe por que muita gente tem dificuldade de vencer o pecado? Porque dá mais ênfase ao estado do que à posição. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 6, que não estás mais debaixo da lei, e sim da graça. Por isso o pecado não terá domínio sobre vós. Mas por que muita gente não vence o pecado? Porque foca mais no estado do que na posição. Sabe quando você vai começar a vencer o pecado na sua vida? Quando você focar mais na sua posição do que no seu estado. Eu não sei qual é o seu estado hoje, mas eu não vim aqui para te falar sobre o seu estado. Eu vim aqui para te falar a sua posição. Porque o que vai mudar a sua vida é quando você tem a revelação e você tem a mente renovada de onde você está em Cristo Jesus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo, irmãos? Estou vendo alguns irmãos calados, eu não sei se é porque eu fico realmente em dúvida. Os irmãos calados, eu penso: o irmão está recebendo muito que não consegue nem falar, ou ele não está nem prestando atenção em nada. Mas você está recebendo, amém? É por isso que nós precisamos lembrar da nossa posição. Você não precisa pagar novamente pelos pecados, Ele já te perdoou. Mas pastor, você não sabe os problemas que eu estou passando. É luta todo dia. Fala para o problema quem é você em Deus. Você sabe, tem muita gente que questiona a Deus por causa dos problemas. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Aí vai perguntar até para o André Valadão lá no Instagram: pastor, por que acontece isso? Por que tem fome no mundo? Por que não sei o quê? Está na moda responder pergunta no Instagram. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Por quê? Você sabe, irmãos, as coisas acontecem no mundo muitas vezes. Eu não quero teologizar você, nem explicar coisas muito complexas, mas você sabe por quê? No mundo nós temos aflições. É para nos lembrar que aqui não é o céu, e aqui não é o seu lugar, porque no céu não vai ter nada disso. Todas as vezes que nós vemos uma notícia ruim na televisão, é para você falar assim: Senhor, Maranata, porque quando eu estiver com o Senhor, nada disso vai acontecer. Não haverá lágrima, não haverá tristeza. Muitos problemas acontecem na nossa vida para te lembrar que aqui ainda não é o céu, aqui é o mundo, e nós não devemos ansiar pelas coisas desse mundo, mas devemos ansiar o céu. Devemos ansiar estar com o Pai. Aleluia, irmãos. Mas enquanto você estiver aqui, passando por problema, lembre quem é o seu Pai e quem é você na família. Enquanto você estiver passando por crise, por situação, fala para o seu problema: olha, está gigante, mas eu sou filho do Rei Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, e eu tenho certeza que Deus é comigo. Irmãos, na Bíblia você vai ver diversas batalhas de homens de Deus em grande desvantagem com exércitos numerosos. Mas em muitas delas você vai ver que Deus era com eles. Foi com Gideão, Deus foi com Josué e muitos outros homens de Deus, e eles venceram. Sabe por quê? Porque Deus era com eles. Se Deus foi com aqueles homens, Deus vai ser com você também. Renove a sua mente, renove a sua mente, renove a sua mente. Não viva com medo. Sabe por quê? Porque o Pai guarda você. Porque você é filho, mas não é só filho, não. Você é filho muito amado, filho perdoado, filho redimido. Por isso você não tem que temer o devorador, você não tem que temer portas fechadas, você não tem que temer doença, você não tem que temer nada. Sabe por quê?
porque Deus, Ele guarda você todos os dias da sua vida. Quantos estão recebendo algo da parte de Deus aqui? Essa foi a segunda coisa. Terceira coisa, que você precisa ter a sua mente renovada com relação às pessoas. Com relação às pessoas, a nossa mente natural e caída, ela vive muitas vezes o tempo todo pensando o mal e o pior acerca das pessoas. A Bíblia, ela vai nos repreender que nós devemos pensar de uma maneira celestial, como Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, olha o que a Bíblia diz. Nós devemos mudar nossa mente e renovar nossa mente, porque, olha o que diz, 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Nós precisamos ver as pessoas, irmãos, não de acordo com os nossos olhos, nós precisamos ver as pessoas de acordo com os olhos de Deus. Talvez você olhe para fulano, você pensa, pastor, esse aí quer nada. Eu já falei isso, irmãos. Esse aí, pastor, olha, não tem jeito. Ninguém dá jeito nele. Quer nada com nada, não tem compromisso. Não, pastor, minha esposa, só Jesus agora. Estou orando já para Deus levar. Pastor, tem um irmão lá na minha célula, meu líder, meu pastor, só Jesus. Às vezes nós olhamos, não como Deus olha. Você sabe, irmãos, quando nós compreendemos e entendemos de onde nós fomos tirados, e é por isso que lá em Lucas, muitas vezes, alguns irmãos não entendem, quando lá em Lucas, capítulo 12, se eu não me engano, fala que se você não perdoar a ofensa, Deus não pode perdoar você. Tem gente que não entende, que acha assim, como assim Deus não pode perdoar? Deus não perdoa? É porque na verdade, todas as vezes que você não libera o perdão para alguém, você se coloca numa posição. Sabe que posição? Se eu tivesse no lugar de fulano, eu não teria feito isso. Você já pensou isso? Se eu tivesse no lugar de ciclano, eu jamais teria feito uma coisa dessa. É como se você estivesse dizendo, eu não erraria. Quem não erra não precisa de perdão. Perdão é só para quem erra. Quem não erra não tem perdão. Perdão é só para quem falha. Perdão é para quem não merece. Porque se ele merecesse, não era perdão. E Deus não perdoa quem não precisa. Deus só perdoa quem precisa de perdão. Quando você reconhece, Senhor, eu sou pecador, você fala, Deus perdoa. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? É por isso que nós não devemos olhar os nossos irmãos com um olhar de ofensa. Romanos capítulo 12, versículo 10 vai dizer, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uma vez que eu não dou a honra aos irmãos, muitas vezes eu sinto ofendido. Você sabe que a ofensa é fruto de uma falta de honra. Todas as vezes que eu me sinto ofendido por causa daquilo que o irmão falou ao meu respeito, é como se eu estivesse me colocando acima. Eu vou dar um exemplo para você. Eu lembro um dia, eu estava em Goiânia, nos meus primeiros meses em Goiânia, eu trabalhava no departamento de compras, e eu estava bem no início, não conhecia, saí de uma realidade muito diferente. Aqui, a gente tinha uma realidade de 300 pessoas, eu servia aqui no prédio, na secretaria, e na tesouraria, e na limpeza, e no transporte, e em tudo mais, e eu fui para lá, numa realidade de 50 mil membros. A minha mente entrou em choque, e eu cometi um erro no departamento, um erro que a princípio seria grave, porque quando você está numa estrutura grande, qualquer erro pequeno se torna grave. Pela graça de Deus, o chefe do departamento viu e corrigiu antes, e ele veio conversar comigo. Ele falou, Santos, você errou. E eu pensando, poxa, vai me dar uma outra chance. Ele bateu na mesa e falou assim, você é um incompetente.
Irmão, na hora, se eu tivesse mais força, eu arrancava ele assim, ó, pegava pela garganta. Irmãos, eu nunca senti uma ira tão grande no meu coração. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, é difícil de eu ficar nervoso. Mas naquele dia eu espumava assim, ó, pelo canto da boca. Você é um incompetente, mas não foi assim nesse tom que eu estou falando, não. Se fosse assim, estava bom. Ele bateu na mesa, você é um incompetente! Na mesma hora eu fui para casa chorando. Eu falei, eu vou embora daqui, vou arrumar minhas coisas, vou embora para o Rio de Janeiro. Não quero mais nem saber desse negócio de Goiânia. Nem gosto desse povo falando pastor, pastor. Eu me senti ofendido. E eu fui para o banheiro chorando. Na mesma hora, o Senhor falou comigo. Quem você pensa que é para achar que não é incompetente? Na mesma hora, irmãos, o Espírito foi falando comigo. Na verdade, você não é só incompetente, não. Você é pior que isso. Ele só te chamou de incompetente. Porque, na verdade, você é muito pior do que incompetente. Você é ladrão, assassino, tanto de pessoa que você mata no seu coração. Ele só te chamou de incompetente. Você ainda saiu no lucro. Na mesma hora, irmãos, a ofensa que tinha entrado no meu coração saiu. Sabe por quê? Porque na mesma hora o Espírito Santo me lembrou que eu não sou só incompetente. Se algum dia, irmão, chegar para você e falar assim, olha, irmão, você é desse jeito, você fala assim, irmão, se você me conhecer melhor, você vai ver que é pior ainda. Porque é verdade. Irmão, nós não somos flor que se cheira. Mas por causa da graça de Deus, Ele nos faz bom perfume de Cristo. Mas tudo por causa dele, não é por causa de nós. Quando você honra o irmão, você fala assim, irmão, o irmão te ofende. Na mesma hora você sente aquela seta, mas você honra a vida do irmão. Paulo, ele se colocava como sendo o pior dos pecadores. Ele falava, dos pecadores do qual eu sou o pior. Quem se coloca como pior, ele nunca é humilhado, ele nunca é ofendido. Por quê? Porque ele é o pior. E às vezes a gente acha que humilhação é coisa do diabo. Não é porque o diabo está me humilhando, né? A gente canta os corinhos. Não é porque ele está me envergonhando agora, Deus vai me colocar no palanque. Né? E a gente acha que humilhação é coisa do diabo. O diabo está me humilhando. Na verdade, irmão, o diabo ele não quer baixar o seu ego. O diabo ele quer aumentar o seu ego. Quem quer diminuir o seu ego é Deus. Humilhação, estou falando assim, pô, o pastor está falando que Deus quer me humilhar. Não é isso, irmão, calma. Na verdade, Deus ele quer levar você a pensar o que convém, não além do que convém. Tem irmãos que pensam além do que convém. Se acha importante demais, se acha demais, é por isso que fica ofendido dos irmãos. Mas quando você se acha de menos e se coloca como o último, o servo, o pior de todos, você nunca vai ser ofendido. Nunca vai ser ofendido. Quantos estão conseguindo compreender? Renove a sua mente quanto a isso, irmãos. Não pense além do que convém. Não ache que você é o último biscoito do pacote. Pastor, esqueceu do meu aniversário. Eu esqueço, irmão. Me perdoa quem eu esqueci do seu aniversário. Mas se você esquecer do meu, eu não vou ficar triste com você, não. Sabe por quê? Porque nem aniversário era para ter, era para estar morto. Mas um dia, glória a Deus, se você não lembrar, irmão, fique em paz. Se eu não ganhar o carro aqui que o irmão profetizou, o pastor profetizou na minha vida, também não tem problema não. Mas se você quiser me dar, eu louvo a Deus por ele. Mas se você não me der, irmão, fique em paz. Sabe por quê? Nós merecíamos a morte e a condenação. Só de nós termos o que nós temos já é graça de Deus, favor de Deus. Você está numa igreja, desce um monte de irmão bonito, olha para o lado, irmão. Olha o tanto de irmão bonito que tem. Irmão cheio de estilo. Mais do que estilo, cheio de unção, de vida, uma igreja viva dessa, um louvor maravilhoso como esse, um pastor, irmão, cheio de Deus, consagrado igual a esse que nós temos que agradecer. Quantos compreendem isso? E por último, nós devemos pensar, ter uma renovação com as demais coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8 vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Qualquer pensamento que esteja fora desse padrão, qualquer pensamento
que não seja o pensamento que Cristo pensaria, porque a palavra vai dizer que agora nós temos a mente de Cristo, e nós devemos levar cativos à obediência de Cristo todo o nosso pensamento. Todo pensamento que você tenha, que esteja fora desses padrões, que não diz respeito a quem você é, não diz respeito a onde você está, que não diz respeito a quem Deus é, e muitas vezes até o que o diabo, porque tem gente que aumenta quem o diabo é. Todo esse tipo de pensamento, irmãos, pensamentos que agridam e firam a sua realidade do que você é em Deus, pensamentos impuros, pensamentos malignos, pensamentos de morte, rejeite isso, sabe por quê? Porque Cristo não pensaria. Se eu tenho a mente de Cristo, eu devo pensar como Ele pensa. Se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso pedir graça a Deus para que os meus pensamentos sejam alinhados com os pensamentos dEle. Todas as coisas, tudo que nós, devemos pensar, na verdade, precisa estar em linha com a palavra de Deus. Nós devemos pensar que o diabo, ele é o pai da mentira e te acusa de dia e de noite. E por isso fugir das acusações através da palavra. Nunca pense que aonde você está hoje, que é o mundo, é o lugar para você. Na verdade, o mundo jaz no maligno, é caído. Não coloque o seu coração nas coisas desse mundo. Nunca pense que você não foi chamado por Deus para algo. Na verdade, Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem algo para você. Existe uma razão para você estar aqui, porque Deus escolheu você para algo. Mas o diabo, ele vai falar no seu coração: para que você existe? Para que você nasceu? Você não serve para nada, menino. Mas na verdade Deus mostra algo para você, um propósito. Há um propósito para você. Nós, irmãos, não podemos impedir as aves de passarem pela nossa cabeça, mas nós podemos impedir elas de fazerem ninho. Sabe como que nós impedimos? Confessando a palavra, declarando a palavra de Deus, verbalizando quem nós somos, verbalizando quem Deus é, verbalizando o que a igreja representa, o que os irmãos representam, verbalizando aonde você está em Cristo Jesus, que é a destra do Pai, juntamente com Ele, verbalizando que agora há um Espírito que intercede por você de dia e de noite, verbalizando que você é filho amado de Deus, você foi redimido, você foi salvo, mas não foi só salvo, você foi purificado, e agora todas as coisas, elas cooperam para o seu bem. Ah, mas a coisa não está do jeito que você quer, as coisas não estão do jeito que eu imaginei, pastor. A Bíblia vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Hoje você pode não estar entendendo, mas amanhã você vai entender. Amanhã você vai ver que tudo o que aconteceu, na verdade, foi uma engenharia de Deus para exaltar você, foi uma engenharia de Deus para abençoar você, foi uma engenharia de Deus para dizer para você que você é filho dele. Fica de pé onde você está. Fica de pé, irmão. Eu quero